E aí, Brasil, é mais um vídeo meu aqui no canal. Sou o Maurílio Gomes, o canal Por Outra Educação. Hoje eu vou falar sobre o Hábitos em Santo Agostinho, que seria uma continuidade do livro da dissertação da Hannah Arendt, que é o conceito de amor em Santo Agostinho. Na primeira parte do vídeo, eu procuro salientar de que a Hannah Arendt, ao escrever aquele livro, dividiu a fala e o discurso de Agostinho do religioso e do pensador. Ela separou esses dois aspectos do Agostinho. Ela deixou isso aí muito bem claro no início da sua dissertação, da sua introdução. E mesmo deixando claro essa separação, ela foi muito criticada por aquela obra, por ela desmontar um Agostinho e na hora de reconstruir esse Agostinho ficava faltando pedaços. Eu até conversei com a Elissa Gabriela, do canal Pensar Teologia, a respeito disso. Foi importante dar aquela salientada, por quê? Porque Santo Agostinho ele já tinha percebido que a igreja não estava muito afim de pregar o amor, de pregar a boa nova. E muito menos de dar uma importância para a atitude do ser humano, para a ação, para aquilo que o Agostinho chamava de hábitos. O hábitos é o hábito, é a ação, é a atitude. E para Santo Agostinho aquilo era bastante importante devido às suas influências gregas, devido à questão da ação em Platão e até mesmo o que o próprio Aristóteles já tinha escrito sobre a ação. Eu não conheço tudo, mas a tradição fala sobre a ação e isso daí é antigo, é super velho. Agora, o porquê que eu resolvi falar do Hábitos em Santo Agostinho? Por reconhecer de um dogma dentro dessa separação que a Hannah Arendt fez, por conta dessa visão do Agostinho, uma outra ruptura, que seria porque o Santo Agostinho ele dá essa ênfase ao hábitos para que o ser ele se aproprie-se de si mesmo, porque ele fala sobre o autocontrole, a autocontenção. O ser humano ele tem a capacidade de se aprimorar, de se observar, de mudar a sua atitude. E o hábitos é isso. Porque dentro do dogma que a igreja ensina, há uma superestimação da fé libertadora, da fé salvadora, em transcendência. Ele fala o homem superar a si mesmo e estar face a Deus. O Santo Agostinho ele fala que o homem, no seu processo de laptação, de obediência, né? O oposto disso seria a ruína do ser humano, que o ser humano desobediente, ele não tem muito o que se esperar. E ele fala sobre essa transcendência do ser humano aprimorar a si mesmo e superar a situação de criatura para ser e estar diante de Deus. E hoje o que a religião prega, principalmente a questão dos evangélicos, é a questão da fé, dessa fé salvadora, dessa fé libertadora. E o que se tem aí, o que se pode pesquisar sobre a fé são dois pensamentos um pouco diferentes do que até mesmo está dentro da Bíblia. Que o primeiro é o que diz Paulo, da fé paulina, de ser um problema mais, vamos dizer, monolítico, de como a fé é importante para Paulo, e de uma outra maneira está Tiago, que seria o que é tido como o livro mais antigo do Novo Testamento. Já Tiago tem uma visão diferente, um pouco diferente, mas que elas são complementares e elas não se antagonizam. De que é necessário ter fé, mas é necessário também ter prática. De que a prática, as ações, as atitudes, o hábito do ser humano é que vai reverberar a fé. Que Tiago ele diz sobre a vida humana que na nossa capacidade de vencer as provações da vida, nós estaríamos ali aprimorando a nossa fé por conta da perseverança. Que a perseverança é um fruto do exercício da fé. E eu tenho sempre chamado a atenção, pegado um pouco de discussão acerca dessa superestimação da fé dos evangélicos, que só a fé basta, que a fé seguiria de graça, da graça salvadora, e não é o que diz a Bíblia. A Bíblia ela fala que
a própria fé, ela é uma escolha, né? Ela é uma ação. E você vê que a fé, na base da fé, está a ação. E aí é o que vai confirmar com que o Tiago diz, que a fé sem obras, ela é morta. Mas tem um momento ali, em Tiago mesmo, que ele fala assim, por exemplo, eu resolvi fazer esse vídeo em função de muitos, assim, não discordâncias da visão que os evangélicos têm da fé. Porque Tiago diz que a fé na prática, a fé, a prática e a fé, a ação e a fé caminham lado a lado. E, e logo quem? Tiago foi assim, o livro que se diz que está baseado no que disse Jesus no Sermão da Montanha. Então, foi por conta desse vídeo, por conta desse assunto que eu resolvi fazer esse vídeo. Para chamar a atenção da importância da prática também na fé. Porque se fosse tudo resumido à questão do acreditar, eu acho que se o Hitler tivesse fé que fosse salvo, mesmo depois de tudo que ele fez, ele seria salvo. Então eu discordo muito desse simplismo da fé pura, da fé que vai salvar, e sendo um homem, estando um homem permanecendo no espaço da cobiça, que é aquilo que Santo Agostinho fala. Aonde que reside as nossas atitudes? É no espaço da caridade ou é no espaço da cobiça? O Paulo, eu acho que fazer as escolhas e não se abusar do pecado, que a Bíblia fala muito em pecado, não cita erros, né, mas fala em pecado, e o ser humano ele estaria ali disposto a sempre pecar em função de que há um certo entendimento de que a salvação vem pela graça, ou somente pela graça, e que não pressupõe um merecimento, é meio que contraditório. Até mesmo porque se pega a ideia de que há um juízo final, então há um juízo. Então não faz muito sentido aqueles que procuram ter uma fé desacompanhada de obras que reitera essa fé. Entendeu? Não adianta, é a mesma coisa assim, vamos dizer, eu acredito na bondade, mas eu pratico a maldade. Então como que eu acredito na bondade? Não existe. Não tem conexão. E o próprio Agostinho, assim como a Bíblia fala a respeito da desobediência. Não tem como uma pessoa que acredita, tem uma fé e caminha na desobediência. Não faz muito sentido. Não faz muito sentido. Por conta de pesquisar, até mesmo o que o Agostinho fala na obra, entre os espaços da caridade, na obra da Hannah Arendt, e o pouco que se lê em Santo Agostinho, até mesmo para reiterar, para trazer mais argumentos aqui para o vídeo, nessa pesquisa eu encontrei com um termo que chama antinomianismo, que da tradução grega seria contra a lei. E esse antinomianismo, no que a teologia fala sobre o antinomianismo, é de que seria uma ideia que os cristãos têm de que, por conta do Novo Testamento, por conta de Jesus, eles não teriam nenhuma regra moral para seguir. Então, isso é o que diz, o que a teologia diz sobre um antinomianismo, que seria, vamos dizer, um salvo-conduto para os cristãos pecarem, sendo que a lei do Antigo Testamento foi abolida. E não é exatamente assim, porque o próprio Agostinho, nesse livro da Hannah Arendt, O Conceito de Amor, em Santo Agostinho, ele vai trazer uma coisa muito importante, ela também, que seria a importância do outro. Ele não fala do amor ao próximo, mas fala da importância do outro. Que como que você deve tratar o outro para agradar a Deus, para chegar a Deus. E como você deve tratar o outro
em função dele ser um igual a você e ambos terem a mesma, vamos dizer, ter o mesmo olhar de Deus. O Agostinho fala isso. E ao imaginar que os cristãos têm esse salvo-conduto, porque se eles se arrependerem de todo o coração, eles serão salvos, ou eles alcançarão essa transcendência, que Agostinho tanto fala, estaria assim tudo determinado. Ou seria, pelo que eu li de textos que tem na internet a respeito do antinomianismo, é de que ele seria uma interpretação antibíblica, porque ele incentiva as pessoas a pecarem mais, entendeu? Pelo fato de que acreditam que somente essa salvação, essa fé salvadora, se daria em função de um pós-arrependimento sincero de todo o coração e da concessão da graça, né? Fica muito fácil. É um Hitler que acredita na salvação. Aí mata todo mundo, desobedece, comete mesmo os crimes, sejam morais ou seja da lei, né? Porque matar ainda constitui pecado. Ficaria muito fácil. É muito, vamos dizer, muito confortável para esses cristãos que se apequenam dessa maneira por lidarem com essa visão distorcida da graça de Deus. E segundo o texto que eu li, de que ele define o antinomianismo como uma coisa antibíblica, é de que ele nega a nova lei. Porque o que se diz no texto é que quando Cristo veio, ele aboliu a lei do Antigo Testamento e trouxe a nova lei, que seria a lei do amor. Né? E seria a lei do amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, e amar ao próximo como a si mesmo. Ou seja, o que Agostinho fala sobre a importância do outro. E nesse contexto é trazer que, por exemplo, você não consegue amar o outro com fé, você consegue amar o outro com ação. Você não consegue amar a Deus com fé, você ama a Deus com ação, com obediência. Você pode ter o arrependimento do pecado, mas se você não caminhar na obediência, você está pecando. E o que Paulo diz em Romanos 6, eu vou deixar como frase que fica muito mais fácil, é que não adianta arrepender do pecado e continuar nadando dele e esperar a abundância da graça. Está escrito em Romanos 6. Não sei se é exatamente isso, mas é o que induz a gente a pensar, é de que o próprio Paulo se questiona o próprio antinomianismo, que seria essa falta de respeito à lei. Então, a ação ela é tão importante, a nossa atitude é tão importante no nosso processo de lapidação, no nosso processo de crescimento, de transcender a Deus, de chegar até Deus. Então, o Santo Agostinho ele deixa isso daí muito claro, que essa importância do outro, esse amar ao outro, vamos dizer, é aquilo que trazendo por maneiras mais simples, que eu posso falar que não fazer com o próximo aquilo que você não quer para si mesmo é uma maneira de você amar a pessoa. Porque é a ação que vai refletir na outra pessoa, não é a fé, não é a crença, não é o acreditar. E para que a fé tenha força, que ela seja aprimorada, para que ela tenha substância, ela tem que vir ser acompanhada de ação. Não existe fé sem ação. A fé é uma escolha e a escolha é uma ação. É isso que eu queria dizer sobre Santo Agostinho. Eu resolvi fazer esse vídeo para trazer também a importância de quanto o nosso livre-arbítrio ele é funcional na nossa relação com Deus. Não existe um mero acaso, não existe esse salvo-conduto da salvação da graça. O nosso comportamento ele também é importante, já que Deus nos enxerga pelo livre-arbítrio. Então Deus vai nos ver exatamente ali, ó, do ponto de partida, da onde que a nossa ação gera. Ele conhece
tudo isso e muito antes disso. Então não adianta a gente querer enganar a Deus. Eu discordo dessa fé pura e simples, dessa fé salvadora. Ela não reforça a questão do juízo, não reforça a questão de que há no final de tudo um juízo, ou que vai ter ali uma avaliação, ou seja, como anular o fato da ação, sendo que lá na frente vai ter um juízo final. Não combina. Então eu peço aí que vocês curtem aí o vídeo, curtem o canal, apresente o trabalho para outras pessoas. Aqui é mesmo um projeto de educação política, educação comportamental, em defesa da própria educação, principalmente da educação dos mais pobres, em função desse Brasil ser extremamente desigual. Então, esse vídeo é para abrir a playlist de comportamento. Desde o primeiro vídeo que eu fiz de boas-vindas, eu falei que o canal seria para falar de política e comportamento. Hoje ele se expande mais. O canal mesmo é em defesa da educação básica de qualidade, em defesa da educação do pobre, mas também falar sobre a educação política, sobre educação comportamental, né? Não podia fugir desse assunto. Então eu abro essa playlist falando sobre o Hábitos em Santo Agostinho, e a partir dela ela vai desdobrar para falar sobre a história do comportamento do brasileiro, a nossa tradição, o como ela nos permite chegar até os dias de hoje. Então, dá aí o seu apoio para o canal, não deixa de apresentar para um amigo, assim você vai estar incentivando a educação. Eu quero, com a receita desse canal, poder ajudar crianças, jovens aqui do meu aglomerado no processo de educação deles. Então é isso aí, eu agradeço por terem assistido até aqui. A gente se encontra no próximo vídeo, provavelmente sobre a obra do Oliveira Viana. Até mais, galera. Fiquem com Deus.